Bom dia! Segunda-feira com propósito chegando aqui, gente. Começando mais uma semana aí, muitos dias para que a gente possa aí se desenvolver, buscar aprender mais, né, e ter melhores resultados. Então, estamos chegando aqui hoje, mais uma vez para quê? Para a gente falar um pouquinho sobre consciência, a gente despertar algumas consciências novas, alguns entendimentos, buscar um conhecimento e, óbvio, colocar isso em movimento, que é o principal ponto aqui que eu sempre comento com vocês. De nada adianta sabermos e não fazermos, né? Tem uma frase aí muito famosa que diz que saber e não fazer é o mesmo que não saber. E é verdade. Precisamos colocar sempre em prática, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente realmente quer dentro da nossa vida, né? Nada cai do céu. A gente precisa buscar isso, construir. Então, estamos aí para mais uma segunda-feira, buscando então novos caminhos aí para as nossas vidas. E o tema que eu trouxe hoje, decisões conscientes, tá? Um tema muito importante porque passa pela nossa mentalidade. Mas muito além da nossa mentalidade, a gente vai falar um pouquinho como isso passa pelas nossas emoções. E somos, né, muito emocionais na nossa tomada de decisão. E, gente, vou dizer para vocês que isso é o maior BO que a gente tem para resolver. Dou conta, assim, que na minha vida, muitas coisas que aconteceram e pelas quais eu buscava muito, né, trazer, assim, para o meu dia a dia, vieram através de decisões conscientes. E como é que a gente identifica, tá, quando a gente está tendo uma decisão consciente, gente? É quando nós conseguimos ter domínio sobre as nossas emoções, ou seja, não permitir que elas influenciem as decisões. Eu tô sempre no meio, assim, tanto do meu negócio, né, da minha equipe, das minhas demandas aqui, quanto dentro do negócio e da vida, assim, dos líderes e gestores, né, de empresas. E o que eu percebo, tá? O quanto decisões tomadas com base em emoções, gente, dificultam, fragilizam e trazem péssimos resultados para o negócio. Porque muitas vezes, ou a gente decide para provar para o outro que a gente tem poder, domínio, né, uma posição, né, de liderança, ou a gente decide para se livrar de um problema. E toda vez que a gente faz isso, que muitas vezes a gente diz um sim para alguma coisa, para alguém, para não precisar lidar com aquele conflito, aquele desconforto, né, ou ter receio ali de perda de uma harmonia naquele ambiente, a gente está colocando vários problemas a mais na nossa listinha para resolver. Então, nós precisamos despertar para isso, de que decisões conscientes passam pela nossa racionalidade, passam pela sabedoria, passam pelo conhecimento, tá? E vencem as emoções. Esse é o único formato que de fato funciona para que a gente tenha melhores resultados, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, organizada, gente, e fluida, tá? Porque ter as coisas à nossa volta organizadas, isso nos traz uma paz absurda. E paz é uma das coisas que a gente mais precisa para que a gente construa melhores resultados, para que a gente possa crescer cada vez mais, para que a gente possa avançar nos nossos projetos, tá? Não tem maneira de crescer, de ampliar, de avançar, de expandir, se não for, gente, pela tomada de decisões. Então, decisões nós estamos tomando a todo tempo. Começa quando o relógio desperta de manhã cedo, né? Vamos levantar ou não? Todo dia essa decisão já determina muito daquilo que nós vamos viver aí no nosso dia. Então, essa necessidade da gente entender que a todo tempo está decidindo. E ao invés de pensar que a nossa volta, o nosso entorno é que decide por nós. Porque a gente cede muito fácil às nossas emoções. E toda vez que a gente cede muito fácil às nossas emoções, vou trazer exemplos bem simples. A gente não levanta na hora que o despertador toca, a gente come além daquilo que a gente gostaria de comer, a gente fala o que não gostaria de ter falado e por aí segue a lista. E eu acredito que vocês estão me entendendo bem nesse sentido, né?
nós precisamos ter, sim, domínio sobre as nossas emoções. Diariamente, gente, isso é uma determinação diária que nós precisamos, não tem, nós somos influenciados o tempo inteiro pelas nossas emoções, nós estamos sempre inseridos em situações que ou nos fragilizam ou nos fortalecem, e é impressionante, gente, parem e pensem um pouquinho. Todos nós, com certeza, passamos por alguns momentos na vida em que a gente já viveu uma mesma situação delicada, conflitante, desafiadora, problemática. E quando a gente se dá conta que a gente está por uma segunda vez passando por um desafio parecido, a gente percebe que lida e decide e resolve muito melhor aquela situação. Já passamos por uma experiência, já temos uma bagagem, já conhecemos um pouquinho daquela situação e daquele problema e a gente vai ter muito mais facilidade, tá? De solucionarmos com decisões conscientes, não passando por caminhos, né, que a gente não quer mais, né? Caminhos que de fato, assim, nos fizeram ter um resultado que não era bem o que a gente desejava, né? Aquém, digamos assim, do que a gente esperava para nossa vida. Então, essa experiência também nos ajuda a perceber o quanto, quando nós temos domínio sobre a nossa emoção, como a gente resolve muito melhor uma situação, como a gente traz soluções muito mais criativas, como a gente estabiliza, gente, tá? Os nossos ambientes. Todas as vezes que nós estamos num lugar de liderança, seja dentro da nossa família, da nossa casa, no nosso trabalho, num projeto aí que a gente está desenvolvendo, está à frente, a nossa postura, tá? Quando nós temos um equilíbrio maior emocional, a gente faz com que esse ambiente ganhe muito, mas muito mesmo. Equipes hoje, tá? Dentro de empresas que têm líderes conscientes e que não são tomados e levados pelas suas emoções o tempo inteiro, tem um resultado muito maior. Então, a nossa vida tem resultados melhores na medida em que nós temos mais consciência nas nossas decisões através do controle das emoções. Então, regrinha básica para toda a vida, gente, é nós termos isso no nosso checklist diário. Não dá para perder isso e tirar da nossa vista um dia sequer. Controle das nossas emoções. E isso vem através de decisões conscientes. Todas as vezes que vocês estiverem diante, tá, de uma necessidade de tomar uma decisão e as emoções estão conduzindo vocês para um lado que vocês já sabem que não é o melhor, mas que aquela emoção tá vindo para encerrar aquele assunto, te livrar de um desconforto, né, de um conflito, de uma cara feia, né, de algo que você não gosta, resistam. Respirem fundo, encarem a situação e sigam decidindo pelo que é certo, pelo que é ideal, pelo que é melhor. Independentemente do que vocês venham a sentir, aceitem lidar com desconforto, aceitem essa emoção conflitante que às vezes parece que vai rasgar o peito, vai fazer o sangue subir para a cabeça. Só que é através dessa experiência, é através disso que vocês vão construir novos limites, tá? Para vocês. E é importante que estejamos ampliando os nossos limites, tá? É importante que nós estejamos aprendendo cada dia a lidar melhor com aquilo que nos desafia, nos desconforta, nos descontrola, nos leva para um lugar onde a gente sente que não tá firme. Tá? Porque sim, as nossas emoções nos levam para estes lugares onde a gente sente uma falta de firmeza, de segurança. E é justamente nesse lugar que a gente precisa de crescimento. É justamente nesse lugar que a gente precisa aprender a construir uma base firme e forte para que a gente não venha vacilar e permitir que as nossas emoções, mais uma vez, tomem a frente, exerçam controle e nos entreguem um resultado que a gente não queria estar vivendo. Então, cabe a nós, tá, sermos incisivos conosco, tá,
para que a gente se mantenha em caminhos, gente, que nos desafiam. De nada adianta a gente permanecer tomando decisões da mesma maneira. Pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas insatisfações, porque tudo isso, gente, nos leva para os lugares que a gente não quer estar. Lugares de quê? De ansiedade, de descontrole emocional, de choro, de culpa, de N sentimentos que nós carregamos. Então, nós precisamos sim, tá? Levantar eu acho que uma bandeira nova na nossa vida, digamos assim. A gente precisa se posicionar por consciência, por decisões mais racionais, baseadas em sabedoria, baseadas em conhecimento. E quem tem falta de sabedoria hoje tem um lugar onde pode pedir, tá? A Bíblia diz, se te falta sabedoria, peça a Deus que dá em abundância, tá? Então, nós precisamos buscar em Deus sabedoria, porque, gente, não é fácil, tá? Ainda mais quando a gente tem essas situações, e geralmente elas estão relacionadas, né, com questões familiares nossas. Estão dentro da nossa casa, numa empresa familiar, estão nos ambientes onde a gente tem amigos, estão no ambientes onde já existe intimidade entre as pessoas. Ali, gente, o desafio é sempre maior, sempre maior. E olha a importância de preservar esses relacionamentos de maneira saudável. Cabe a nós construirmos esse ambiente saudável para que as relações se fortaleçam e não se fragilizem. E aí, gente, isso não vai vir por meio de uma boca que fala o que vem na mente, tá? Não vem através de um virar as costas e deixar todo mundo ali sem resposta, porque são coisas que a gente faz na medida em que o sangue sobe, na medida em que as emoções vêm à tona. Gente, é isso. É isso que acontece com a gente o tempo inteiro. Vocês concordam comigo? Coloquem aí nos comentários, tá? Se faz aí sentido para vocês. Porque é isso que a gente faz em muitos momentos, em muitas situações. E nós não podemos mais permitir isso. Nós precisamos estar muito atentos a todo esse comportamento que é recorrente dentro de nós. E nós precisamos dizer para nós mesmos que não aceitamos mais e que vamos por outro caminho. Qual é o caminho, gente? Respirar fundo. Falar o que tem que ser dito, óbvio que sempre com respeito, com educação, com consciência, tá? Porque a consciência, gente, ela nos coloca num lugar de assertividade, tá? Anotem aí. Consciência nos coloca num lugar de assertividade. E o contrário, decisões inconscientes baseadas nas nossas emoções, tá? Nos colocam num lugar totalmente contrário. Totalmente contrário. E nós precisamos aceitar que essa é a verdade. Nós precisamos entender que esse é o caminho. E nos cabe todos os dias buscar ter mais consciências, aprender a falar de uma maneira mais alinhada com a nossa consciência e menos com as nossas emoções. Porque se a gente traz e dá voz, gente, para as nossas emoções, eu acredito que todos os dias nós vamos estar arrastando nossa cara no chão por várias vezes, porque a gente pisa na bola valendo. A gente é muito falho quando se trata de emoções e nós não podemos permitir que elas comandem as nossas vidas, tá? Não tem como. Quem já olhou, já assistiu aquele filme Divertidamente, entende muito bem o que eu tô trazendo aqui. E quem não olhou, assista, tá? Porque é uma animação, a gente traz tanto aprendizado para a vida, é extremamente valioso para a gente compreender como tudo aqui dentro funciona e como a gente tem uma facilidade muito grande de se tornar refém das nossas emoções. Não sei vocês, mas todos os dias eu busco mais consciência, mais equilíbrio, mais domínio próprio na minha vida. E isso, gente, construo muito transformando a minha mentalidade diariamente. Tá? E por onde a gente faz isso? Né? Eu busco muito na espiritualidade, eu busco muito nos conselhos bíblicos, eu busco muitos princípios, tá? E a sabedoria que vem de fato do alto. E a Bíblia é o melhor livro, gente, para isso. Então, que a gente possa colocar de fato o nosso tempo, a nossa disponibilidade, nossa
Acho que a nossa determinação é em cima daquilo que de fato traz resultado para as nossas vidas. Então dediquem-se, tá? Diariamente, incansavelmente, porque em um momento a gente vira a chave e a gente tem o domínio sobre aquilo que antes tinha poder sobre nós. E é essa chavezinha que precisa virar. Vamos conseguir resolver tudo do dia para a noite? Não funciona assim com o ser humano, é um processo. E nós precisamos estar conscientes de que todos os dias temos batalhas emocionais a serem vencidas. Não pensem que porque a gente venceu ontem, que hoje a gente não vai ter uma. Teremos com certeza. Mas se vencemos uma, podemos vencer a próxima. E essa é uma mentalidade de crescimento. De dar conta do que chega no dia e se colocar num lugar de postura e de posicionamento consciente para vencer mais uma vez. E assim nós vamos diariamente vencendo, diariamente crescendo, diariamente nos fortalecendo e transformando a nossa mentalidade. Esse é o objetivo principal, que o que está aqui dentro, gente, esse programinha que está rodando aqui, esteja rodando, tá? Do jeito certo. E o jeito certo é consciente. O jeito certo é com sabedoria do alto. O jeito certo é com autocontrole, domínio próprio e tudo de melhor que a gente tem nesse sentido. Nunca vai estar, gente, no descontrole. Nunca vai estar nas emoções. E olha, nós mulheres temos ainda mais lutas quando é algo emocional, quando se trata de algo emocional. E temos que ter consciência sobre isso, buscar recursos também para lidar com isso. Inclusive, para as mulheres, as questões hormonais, elas são muito favoráveis ao descontrole, né? Então, a gente precisa estar bem atento ao que nós precisamos, uma alimentação adequada, gente, atividade física constante, tudo isso, tá? Nos coloca numa postura de mais consciência. Quanto mais tivermos domínio sobre as coisas que nos, como é que eu vou dizer, desequilibram, né? Melhor. Então, atividade física, sono, respeitar uma rotina de sono, ter uma rotina diária e boa de alimentação, de leitura, de busca de conhecimento, de conversa com a nossa família. Gente, tudo isso nos abastece. Vocês sabem que eu falo muito isso aqui. Nós precisamos nos abastecer do jeito certo, porque quando nós fazemos isso, tudo fica mais fácil. A gente se desorganiza menos, a gente se bagunça menos emocionalmente. Então, que tenhamos consciência para tomar boas decisões, tá? E não ficarmos à mercê das nossas emoções, que nos levam de um lado para o outro e não nos entregam nenhum resultado. Para essa semana, gente, eu quero muito que vocês se desafiem, tá? A conseguirem vencer as emoções de vocês. Vençam os impulsos, tá? Tanto aquele que quer dizer um sim antecipadamente, como aquele que evita dizer um não conscientemente. Vençam isso. Coloquem em primeiro lugar a verdade, o caminho certo, que eu sei que vocês sabem. Nós não temos dificuldade em saber o que tem que ser feito, nós temos dificuldade em executar, em se movimentar. Então, essa semana, gente, é a semana para colocar isso em prática. Decisões conscientes acima das nossas emoções. Vamos trazer um pouquinho mais de conhecimento, de sabedoria, de racionalidade, tá? Para decidir as coisas. E observem, tá? Observem os resultados que vocês vão ter à volta de vocês, gente, porque eles são fantásticos. Quando a gente vence essa etapa das emoções, a gente começa a tomar decisões conscientes pelo que é certo e não pelo que eu sinto ou que eu gostaria que acontecesse, a nossa vida muda totalmente. Então, esse é o meu convite aí para vocês nessa semana, que vocês possam, tá? Estar bem atentos às questões emocionais e driblá-las, digamos assim, tá? E conseguirem vencer elas, tá? Para que vocês tomem decisões conscientes e que tragam realmente crescimento e avanço aí na vida de vocês, certo? Deixa essa dica, se esforcem, tá? Em colocar em movimento, porque o que vocês precisam é de consciência
em movimento. Anotem aí. Consciência em movimento. De nada adianta o conhecimento se ele não for praticado. Então, sejam daqueles que entregam de fato resultado para a própria vida, tá? Indo além dos medos, dos receios, dos vários e se que passam na mente, das dúvidas, simplesmente façam. E vocês vão ver o que vocês vão estar construindo aí na vida de vocês. Tenho certeza que um ambiente que proporciona muita oportunidade de crescimento, certo? Fica aí essa dica, coloquemos em prática essa semana e que possamos celebrar também, né? Aquilo que a gente vem construindo. Lembre sempre, cada pequeno avanço vale ser celebrado, certo? Grande beijo e ótima semana aí para nós.